Oi, eu me chamo Letícia Cribari e eu, junto com a Luísa Viana e o Murilo Geller, vamos estar falando um pouquinho sobre as treliças isostáticas, um pouquinho das suas características, funções, materiais, entre outros. Começando pela definição, treliça isostática é um sistema reticulado indeformável composto por barras que sempre são ligadas por rótulas, também conhecidas como nós, em suas extremidades. Essas, por sua vez, definem-se como os locais da estrutura onde as cargas são aplicadas. A partir disso, a gente pode começar a destacar os seus principais componentes, né? Que no caso são as barras e as rótulas, que também são conhecidas como nós. Ao unir três barras, a gente pode ver que formam uma geometria bastante conhecida, que no caso é um triângulo, né? E o que une essas barras são os nós. E por que é chamado de sistema reticulado, né? Justamente pelo cruzamento desses elementos rígidos e retos, que no caso aqui são exemplificados em azul pelas barras, mas que também podem ser outros elementos, como cordas ou até mesmo fibras de aço. Assim como foi dito na definição que eu li e que está presente aí no slide que vocês estão vendo, os nós ou rótulas, né, são os pontos de aplicação de carga numa treliça. Mas a existência das chamadas treliças complexas, onde a aplicação de carga não é feita necessariamente nos nós, podendo ser feita em outros elementos, mas a gente não vai abordar sobre esse tipo de treliça aqui nesse trabalho. E por fim, as treliças são capazes de resistir a esforços de tração e compressão, sendo sistemas mais econômicos comparados às vigas, né, para vencer maiores vãos ou suportarem maiores cargas. Bom, agora eu vou começar falando das características gerais das treliças, desde as vantagens, como usar, onde usar, os tipos de treliça, de acordo com seus formatos ou com a sua estaticidade. Bom, agora eu vou começar falando das vantagens das treliças. As treliças são conhecidas há muito tempo por serem estruturas leves e eficientes do ponto de vista estrutural, ou seja, você consegue mesmo com materiais mais rústicos, tipo madeira ou até palhetas de picolé ou de churrasco, como é feito em trabalhos de faculdade, de arquitetura, engenharia civil, como foi até feito na Semana Tecnológica, que eles fizeram diferentes tipos de pontes para ver qual aguentava mais peso. E com as treliças você consegue suportar grandes cargas e vencer grandes vãos. Por serem feitas encomendadas e até mesmo sob medida, a construção é muito mais ágil e rápida. Com isso, poupamos tempo e recurso. Por isso, também é possível averiguar que a construção desse tipo é possível que se adeque nas mais diversas situações e até mesmo gerando muito menos resíduo. Pela característica construtiva, as barras, por serem elementos longos e sem muito apoios, não aguentariam tanta força sendo aplicada nela. Por isso, as forças devem ser aplicadas em cima dos nós das treliças. Os nós podem estar conectados de diversas formas. Podem ser soldados, podem ser unidos por um único parafuso ou até mesmo por uma placa parafusada em todas as barras. Porém, é importante salientar que essas barras devem apontar todas para o mesmo ponto. Não adianta elas serem unidas por uma placa, mas essas barras não apontarem para o mesmo ponto. O uso de treliça é um dos mais variados e flexíveis possíveis, podendo ser usado em muitas situações, como é possível ver no teto dessas duas quadras, na base e na ponta desse guindaste e na cobertura desse estádio de futebol. Porém, o uso de treliça se expande não só ao uso estrutural. É possível ver treliça em diversas ocasiões, que visam leveza, resistência e versatilidade, como, por exemplo, em prótese de amputação de perna ou até mesmo em prótese de mandíbula. Agora, falando dos tipos de treliça quanto à sua estaticidade, existem três. Podem ser a treliça hipoestática, a treliça isostática e a treliça hiperestática. Para entender o tipo de treliça, a gente tem que entender o cálculo de estaticidade, que é definido por três incógnitas. O R, que é o número de reações externas, o B, que é igual ao número de barras, e o N, que é igual ao número de nós. E a equação fica R mais B, podendo ser igual, maior ou menor que 2
é N. Quando o cálculo der igual, a treliça é isostática. Quando R mais B for menor, a treliça é hipostática. E quando R mais B for maior, a treliça é hiperestática. Bom, agora falando de acordo com os tipos de treliça quanto à sua formação, existem 3 também, que são a treliça simples, a treliça composta e a treliça complexa. Bom, a treliça simples é uma treliça que é formada inicialmente pela unidade básica triangular, onde ela vai crescendo, se ampliando, adicionando um novo nó e 2 novas barras, assim infinitamente até onde se especifica o projeto, como é possível ver nas imagens do lado. Caso a gente pegue um triângulo, selecione um triângulo aleatoriamente, como se fosse o triângulo inicial, é possível que a gente expanda, formando todas as figuras ao lado, a partir de 2 novas barras e um nó. Agora falando da treliça composta e da treliça complexa, a treliça composta é aquela formada por 2 ou mais treliças simples, como eu vou mostrar no exemplo a seguir. E a treliça complexa é uma espécie de exclusão. A treliça complexa são todas as treliças que não podem se encaixar na definição de treliça simples e treliça composta. Agora, com o auxílio de imagens de figuras de treliças compostas e complexas, para que a gente possa entender melhor essa diferença. Nas figuras à direita, que são as treliças compostas, é possível ver na imagem abaixo dois triângulos, um triângulo maior e um triângulo menor, que são 2 treliças simples. Na imagem de cima, é possível ver, a gente tem vários triângulos maiores, que são as treliças principais, treliças simples principais, e algumas treliças secundárias, que ficam mais acima, pregadas em uma das barras, como se fosse uma barra, né? Que elas fazem a função de uma barra, mas provavelmente com mais resistência, mais rigidez. Agora, no caso das treliças complexas, que são as treliças da figura à esquerda do slide, são treliças que não necessariamente são formadas apenas por triângulos, como por exemplo, da treliça mais ao centro do slide, que no meio dela é formada por quadrado, losango, e isso não pode acontecer nos outros tipos de treliça, como é no caso da treliça composta e a treliça simples. Eu achei válido também trazer aqui os 2 tipos básicos assim, de classificação de treliça, que no caso são as treliças planas e as treliças espaciais. Conhecidas também como treliças simples e treliças tridimensionais ou 3D, a maior diferença está no número de planos, resistência e estética também. Na treliça plana, como a gente pode ver nessa foto, há somente um plano. Já na espacial, os planos eles se complementam e se interferem, né, havendo mais de um. E tudo isso, obviamente, acaba influenciando na resistência e também da estética que a obra que empregará esse tipo de treliça, né, apresentará. Eu trouxe, primeiramente, alguns exemplos de obras, né, que apresentam o emprego de treliças planas. A primeira, já concluída, é um centro cultural, o Tranque, que se localiza no Chile. E ao lado nós temos um galpão, que ainda não está finalizado, mas que é muito comum a gente ver aqui na nossa região, né, na Grande Vitória, o emprego dessas estruturas ou similares. Agora, partindo para as treliças espaciais, eu peguei algumas obras mais monumentais, assim. A primeira é a ponte, que eu não sei falar esse nome, mas ela se localiza no Japão. E ela é a maior ponte do mundo construída a partir de treliças, né? E ao lado nós temos a tão famosa Torre Eiffel, que também é um elemento treliçado. E para fechar, eu também trouxe alguns exemplos que a gente vê aqui na nossa região do Espírito Santo,
que no caso é o Pavilhão de Carapina, onde acontece vários eventos, né, e apresentações, enfim. E também temos a Ponte Florentino Ávidos, que fica em Vitória. Agora, partindo para os materiais, né, que uma treliça pode ser feita, a gente começa falando sobre a madeira, que é bastante empregada em telhados e coberturas e requer encaixes perfeitos, não admitindo grandes folgas. Logo, há a necessidade, né, de um projeto bem detalhado para que a obra seja bem executada e eficiente. Além disso, a madeira possibilita pequenas movimentações na estrutura e também formatos variados dela, como o exemplo que a gente colocou, né, nessas fotos. A primeira imagem é um projeto mais tradicional, assim, empregado mais em residências e também em outros empreendimentos que a gente costuma ver. E a segunda é algo mais inovador, que eu particularmente achei lindo, e que também é um projeto a partir de treliças, né? Muito importante também, como material de uma treliça, é o aço, e ele está muito presente na construção de galpões, como eu já citei em alguns outros slides, e também na construção de pontes. Suas peças são consideradas peças esbeltas, ou seja, são peças em que a área de seção transversal é pequena em relação ao seu comprimento. Também são bem adaptáveis e de fácil produção, resistem a grandes vãos e altas cargas, mas há necessidade de atenção aos fenômenos de flambagem, que em resumo, assim, é um fenômeno onde a peça ela acaba se encurvando devido à aplicação de uma força, né, de uma compressão, que não deveria estar ali. Enfim, é válido dizer também que não há só esses dois tipos de materiais para serem feitos uma treliça, né? Eles são os dois principais, mas há também outros como o emprego de alumínio e também de ferro. Então, eu sou a Luísa e eu vou explicar um pouco sobre como calcular tensões nas barras de uma treliça. Quando a gente olha a treliça e todos os segmentos que compõem ela, a gente não consegue saber qual tipo de esforço que age sobre cada uma das barras, né? Cada um dos segmentos que compõem essa treliça. Se a barra está sendo tracionada, se ela está sofrendo compressão, qual a intensidade desses esforços, por exemplo, a gente não consegue saber. Então, a gente precisa realizar alguns cálculos para obter essas respostas. E é isso que eu vou mostrar a seguir. Existem várias formas de realizar o cálculo das tensões que atuam nas barras de uma treliça. Nesse trabalho, será apresentado o método de Ritter, que se baseia no princípio de que se uma treliça está em equilíbrio, então qualquer segmento dela também vai estar. A imagem representa uma parte importante do cálculo utilizando esse método. Já isso vai ser explicado. Para melhor compreensão, vou utilizar um exercício mostrando cada etapa da resolução dele e com isso vamos entender o passo a passo para realizar esse método. Então, esse exercício mostra a imagem de uma treliça e pede para que sejam calculadas as tensões nas barras BC, CD e CE. A gente pode observar os apoios nas extremidades da treliça e a presença de forças em alguns nós, uma de 6.000 newtons e outra de 8.000 newtons. Percebendo isso, já podemos começar a desenvolver o raciocínio para responder a questão. O primeiro passo é calcular as reações de apoio caso seja necessário. E como eu falei, nesse exercício temos dois apoios. Um de primeiro grau na extremidade direita, no ponto G, então está sendo representado lá uma reação VG, e outro apoio de segundo grau na extremidade esquerda, que é o ponto A, sendo representado então duas reações, VA e HA. Isso está sendo ilustrado na figura, como vocês podem ver. Então, também está sendo mostrado aí os cálculos, né, das reações de apoio. Encontramos um valor de 0 kN para HA, 7,333 kN para VG e 6,667 kN para VA. Encontrados os valores das reações externas, o próximo passo é dividir a treliça em seções, pensando na melhor maneira, na maneira mais conveniente para encontrar os valores que precisamos, seguindo os critérios listados, que são 1. As seções devem dividir a treliça em duas partes, e 2. Devem ser interceptadas por esse corte no máximo 3 barras, porque assim terão no máximo 3 incógnitas e a gente vai conseguir achar a solução através das equações de equilíbrio. Além disso, as barras não devem ser ao mesmo tempo paralelas ou concorrentes, e vão ser os esforços dessas barras que serão calculados. Então, de maneira inteligente, como precisamos saber as tensões em BD, CD e CE,
posicionamos o corte de maneira que ele intercepte esses 3 segmentos, como mostrado na imagem. A gente pode ver na imagem que tem um ângulo alfa desconhecido ali e ele será necessário para realizar os próximos cálculos. Então, rapidinho, a gente calcula o valor desse ângulo alfa utilizando a tangente, como está mostrando certinho aí na imagem o cálculo, né, que eu fiz, que foi utilizado para achar o valor do alfa, né? Agora aí na imagem o ângulo já está identificado, o valor do alfa é de 63,43, como foi mostrado no cálculo do slide anterior, né? E o terceiro passo, então, é escolher um dos 2 lados, uma das 2 seções para verificar o equilíbrio e com isso encontrar os valores das forças. Então, a gente faz como estão ilustrando as fotos. A gente representa as forças nas barras interceptadas pelo corte, sendo que essas forças são provenientes da ação da outra parte que foi cortada sobre essa que está sendo mostrada, né? O sentido da força não importa. A gente supõe um sentido que, caso ele esteja errado, vai ser mostrado através dos cálculos, que caso dê um sinal negativo, o sentido vai estar errado e a gente vai corrigir. Então, eu coloquei todos os sentidos como se as barras estivessem sofrendo tração. E caso o resultado dê um número negativo, quer dizer que o sentido da força está errado e a barra vai estar sofrendo compressão. Por fim, então, fazemos os cálculos para verificação do equilíbrio, que, como eu falei lá no início, se a treliça está em equilíbrio, qualquer segmento dela também vai estar. E, através dos cálculos de verificação do equilíbrio, a gente encontra todos os esforços que foram pedidos pelo exercício. Então, a gente conclui que a barra CD sofre uma compressão com intensidade de 0,746 kN, como mostra na primeira figura. O resultado tinha dado negativo, então, como eu falei, o sinal definido estava errado e a barra não estava tracionada. Então, a gente retira o sinal negativo e mudamos o sentido da força, passando a ser uma força de compressão. Já na segunda imagem, aparece o cálculo da tensão em CE. É encontrado o valor de 7,001 kN e, como o sinal está positivo, a barra realmente sofre tração. Por último, achamos a força em BD, que, assim como em CD, o sentido suposto estava errado e o esforço é, então, de compressão com intensidade de 6,667 kN, porque deu um sinal negativo, então a gente faz a mesma coisa que a gente fez no primeiro cálculo, né? A gente muda o sinal, né? Tira o sinal negativo e a força muda o sentido da força, que em vez de ser tração, como a gente tinha suposto, vai passar a ser de compressão.